A Rita vai falar para a gente hoje de um assunto que nós não abordávamos nos cursos anteriores, que é em relação ao nosso colega recepcionista. Nós temos falado muito do acolhedor, do perfil do trabalhador do acolhimento fraterno ou da nossa entrevista, mas o recepcionista nós falávamos pouco. Hoje nós separamos um espaço para falar um pouquinho mais, né, Rita? Por favor. Bom dia a todos. Vou falar com vocês sobre a recepção, mais precisamente sobre os recepcionistas. Afinal de contas, de certa forma, todos nós somos recepcionistas, né? Somos o cartão de visitas da casa. Recepcionista é quem atende e recepciona e encaminha os que chegam para os acolhimentos ou para os assuntos na casa, conforme a situação do atendido ou que este deseja. Como eu já disse a vocês, né, todos somos, de certa forma, recepcionistas. O nosso primeiro recepcionista é o nosso querido porteiro Glauco, né? Depois, chegando aqui ao corredor, a primeira pessoa é aquele recepcionista que fica ali na frente, na mesinha. Mas todos que estão ao longo do corredor durante o atendimento são recepcionistas. Então, é a primeira pessoa que recebe quem chega. Então, a gente tem que prestar muita atenção na forma como a gente recepciona quem chega. E eu vou falar com vocês as técnicas de recepção, né? As regras de trabalho. Compreender o que significa acolher bem. Um bom acolhimento depende sempre da visão do acolhido, pois é o elemento que é impactado diretamente. Muitas vezes, um erro na primeira comunicação é responsável por fechar as portas para o que poderia ser uma fraternal acolhida. Por isso, esteja consciente de que o acolhido busca a nossa casa com a necessidade única para a qual está à procura de uma solução para as suas necessidades. Então, assim, receber bem, com caridade, atenção, gentileza, respeito. E André Luiz nos diz que aproximar-se do assistido, encontrando nele uma criatura humana e tão digna da nossa estima quanto os nossos entes mais queridos. Saiba bem como receber os acolhidos. Em um primeiro momento, é importante salientar para o recepcionista e também serve para o acolhedor, é que ele não deve fazer distinção baseando-se em pré-julgamentos e é imprescindível acolher sempre com boa disposição, independente de como o acolhido ou o visitante se vista, fale ou se comporte. Principalmente, gente, com relação à vestimenta das pessoas que chegam à nossa casa. Então, eles podem vir da maneira que eles estiverem vestidos, nós não podemos julgar, ter assim um preconceito mesmo. Agora, nós, como os trabalhadores, nós temos que dar o exemplo. Então, nós, sim, temos que vir vestidos. Até como a dona Julieta já falou, né? Procurar vir bem higienizado, com boa aparência, com roupas discretas, porque para não chamar atenção, nem desagradar ninguém e nem humilhar ninguém. Então, nós temos que dar o exemplo e vir bem, assim, vestidos adequadamente para o atendimento aqui no centro. Sorriso satisfatório no rosto não pode faltar, bem como um cumprimento educado, cordial e fraterno. Lembre-se de que pessoas em momento aflitivo e com necessidade sentem-se mais fragilizadas quando não têm atenção. Mesmo que você esteja ocupado com várias pessoas ao mesmo tempo, deve-se ao menos dizer algo como olá, tudo bem? Se importa de aguardar um momento, um minuto, já vou atendê-lo. Então, perguntar sempre se a pessoa quer passar no acolhimento, explicar o que é o acolhimento, se ela não sabe. E toda vez que a gente tem que ficar assim, bastante atento, toda vez que a pessoa vier pela primeira vez à nossa casa, perguntar, indicar para ela passar sim no acolhimento, porque a pessoa precisa saber o que vai acontecer na preleção, no passe, porque muitas vezes eles não têm conhecimento, então é o momento que a gente esclarece as pessoas. E às vezes eles chegam lá na sala do passe e para perguntar o que é, como que é. Então acaba atrapalhando. Então a gente tem que estar sempre atento a encaminhá-lo para o acolhimento. Agora, se ele não quiser, a gente não pode forçar.
então deixa. Se não souber do passe, procure explicar ali, mas assim, sempre procurar encaminhá-lo para o acolhimento. E ouvir os acolhidos e desenvolver a empatia, né? Nem sempre os acolhidos têm razão em suas queixas ou solicitudes, mas até nesses casos precisa receber a devida atenção, às vezes apenas ser ouvido, respondido e bem tratado é o bastante para acalmá-lo. Podem ser feitas perguntas demonstrando genuíno interesse por ele. Desenvolver a empatia em sua rotina de plantão é de suma importância. Por isso, faz muita diferença na recepção e no atendimento fraterno também, que devemos focar na pessoa e não no que ela traz de aflições e necessidades. Quando dissemos para focar na pessoa e não nos problemas, porque assim, como já foi dito, né? Nós não estamos aqui para resolver os problemas, mas prestar atenção na necessidade dela. E procurar desenvolver a empatia, né? A empatia é quando se resume na capacidade que o indivíduo tem de se colocar no lugar do outro, né? Não é sentir pelo outro, mas sentir com o outro, é compreender. Quando a gente não diminui a dor do outro. Então, para tentar compreender as atitudes e as necessidades de cada um. O recepcionista não deve fazer entrevista no corredor. Ele deve dar as informações básicas e encaminhar para o acolhimento. Então, o corredor ele tem que ficar livre. Então, evitar de ficar conversando ali e encaminhar sempre para o acolhimento. Então, o recepcionista é quem realmente recepciona. Informe e oriente o acolhido ou acolhidos corretamente. Você conhece bem as possibilidades de recursos e atuação da casa? Isso é muito importante. O recepcionista é a primeira impressão da casa. Nós devemos orientar sempre com as informações básicas, né? Como eu falei agora, e encaminhar para o acolhimento. Mas o recepcionista, assim como todos, tem que conhecer bem as normas da casa, né? Conhecer as informações, participar dos cursos que tem na casa, os cursos do voluntariado é importante, porque nesse curso a gente aprende como funciona a casa como um todo, tanto a parte espiritual quanto a parte social, do educandário, o Instituto Popular, para a gente diferenciar uma coisa da outra. E também participar das reuniões de coordenadorias que acontecem a cada 2 meses, porque essas reuniões são importantes, é onde a gente troca as informações atualizadas da casa, também do movimento espírita. Então, para a gente estar sempre atento aí às mudanças que ocorrem, né? E também conhecer os grupos que funcionam na casa. O GAS são vários grupos que têm socorro fraterno, então são vários grupos que tem aí, para que você saiba o que acontece mesmo. E quando a gente diz que o recepcionista é a primeira impressão da casa, os recepcionistas são as pessoas que acolhem primeiro, que recebem o primeiro impacto. E assim, dependendo de como a gente acolhe, a impressão que a pessoa vai levar, ela pode até levar uma boa má impressão da pessoa que acolheu, que recebeu, mas é a casa. Então, é o nome do Centro Espírita Allan Kardec que está em jogo. Então, a gente representa a casa. Então, não é você. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. O cartão de visita mesmo é o que vai, né, diferenciar esse atendimento. E também, eu esqueci de falar, que tem que ficar atento aos e-mails da casa. Então, fazer o cadastro lá, porque a casa manda e-mail com todas as informações, todos os acontecimentos, então a gente fica assim, também atento ao que acontece. E comunicar-se de maneira positiva. É importante manter uma postura cordial e fraterna, saber o jeito certo e adequado de se comunicar, utilizando os pronomes de tratamento corretamente e evitando gírias e afetação desnecessária que demonstre uma intimidade que não existe. Gentileza não significa intimidade. Aqui também devemos evitar tocar nas pessoas. Isso é importantíssimo.
para evitar, assim, de dar interpretações errôneas, né, de maus pensamentos. Então, sempre evitar tocar nos assistidos, em qualquer pessoa. Às vezes, eles chegam até a gente, dá um abraço, dá um beijo, então a gente costuma retribuir, porque é falta de caridade você não retribuir. Mas, assim, evitar mesmo de tocar nas pessoas, tá? A sua forma de falar e de expressar são grandes reveladores dos seus sentimentos. Jamais altere o tom de voz ou permita que suas emoções saiam do controle. Falar de maneira clara, em um tom agradável e de maneira natural é o recomendável. Paciência, gente, tolerância sempre. Modulando a voz nas conversações. Às vezes a pessoa chega assim muito agitada, né? Então, a gente chega para ela com educação, com gentileza, e fala, por favor, acalme-se, o senhor está numa casa de oração, de fraternidade, e acalme-se para que a gente possa entender o que você necessita, vamos conversar um pouco. Então, tirar a pessoa ali do corredor, levar para o acolhimento, ou chamar o plantonista para que leve na sala 6, que é conhecida dos acolhedores, né? Para que o corredor fique livre, sem tumultuar. E quando a gente chega, fala com educação, com carinho, com jeitinho, a gente acaba quebrando aquele ambiente ali de agitação e a pessoa se acalma e tudo corre tranquilo. Geralmente é assim. E nunca esquecer de que nós não estamos sós, né? Assim, a espiritualidade o tempo todo nos fortalece, a gente sente esse auxílio, sim, durante o nosso trabalho no corredor, no acolhimento. Por isso que a gente tem que estar sempre ali firme com o pensamento ligado mesmo no trabalho, evitar conversas paralelas ali no corredor, porque isso atrapalha. Os recepcionistas e o plantonista, eles têm que ficar ali livres para ver quem chega, quem entra na casa, porque nós recebemos gente de todos os níveis, de todos os tipos. E, às vezes, tem gente que passa, assim, entra de fininho e a gente tem que abordar, sim. Perguntar, olha, né, o que veio fazer, porque já aconteceu casos de... Tem um pedófilo aqui, que é um velho conhecido dos acolhedores e dos recepcionistas da tarde, que ele entra de fininho, vem, passa pelo corredor aqui e entra no instituto. Então, a gente tem ordem para barrá-lo. Então, a importância sempre, quando a gente fala, para não ficar conversando para os trabalhadores que vêm para o trabalho, os outros trabalhos, não parar conversando ali, é isso. Os recepcionistas e o plantonista têm que estar livre ali, de olho em quem chega. Então, às vezes, se alguém vem falar com a gente está assim, olhando ali, atento, não é que a gente não queira dar atenção, mas é que a gente tem que prestar atenção em quem chega mesmo. Então, abordar... Porque a gente acaba conhecendo os trabalhadores, tem pessoas que vêm sempre, toda semana, mas tem pessoas que são estranhas, então a gente tem que ficar atento mesmo, para evitar, por motivos de segurança das crianças do instituto, então a gente tem que ficar bem atento a isso. Então, assim, para encerrar, gesto amigável, olhar sereno, palavra que conforta, demonstram e exemplificam caridade que o Espiritismo exalta e prega. Então é isso. Eu agradeço a atenção de todos. Eu gostaria de complementar com relação aos recepcionistas, que é muito importante que se conheça toda a estrutura física da casa, porque geralmente tem perguntas, né, sobre o que se passa aqui dentro, como que é o atendimento. E uma coisa importante que uma vez aconteceu é que o recepcionista ele não sabia como manusear o nosso elevador. E tem essa necessidade, gente, porque às vezes o frequentador não tem como descer sozinho, e é função também do recepcionista auxiliar nesse processo, né? No que eu perguntei se poderia auxiliar, ele foi sincero até, eu não sei mexer com esse elevador.
Então, procuremos assim, no início, né, quando chegamos, que está ainda tranquilo, porque geralmente, principalmente à tarde. Então, a pessoa tem uma disponibilidade maior, né, em dar assim, uma visitação, onde funciona o quê, onde está o quê, principalmente na secretaria, que às vezes tem que ter esse acesso até a secretaria para alguma informação, né? Mas o que eu acho primordial é esse acesso ao elevador, que a pessoa procure, então, fazer de acordo, tá? Então, nós temos aqui 2 perguntas. Uma delas é: quando o entrevistado fala muito palavrão, o que se faz, Julieta? A gente tem que impedir, né? Mas que como? Falar, olha, meu bem, por favor, essas palavras não são adequadas aqui na nossa casa, em lugar nenhum, aliás, né? Eu acho que você reflita um pouquinho se você gosta de ouvir essas palavras. A gente passa para ele a análise, né? Mas com delicadeza também, e não assim com repressão. Não, aqui não se fala nome feio, essas coisas. Com cuidado, né? Eu atendi uma moça e ela falava muito alto e coisas que não devia. Eu pedi para ela baixar o tom, que tinha mais pessoas sendo atendidas. Ela falou assim: por que a senhora vai me prender? Eu falei: não, bem, eu não tenho esse poder de te prender. Aí ela falou mais um pouco e foi embora, não quis ouvir nada. Ela era muito perturbada, não quis ouvir nada. A gente só pode entender assim, a pessoa que está nessas condições é que precisa da nossa, né, do nosso entendimento. Agora, quando a pessoa fala muito alto, a técnica é a gente começar a falar mais baixo, né? Se a gente fizer no mesmo tom, vai continuar. Aí a gente pode até pedir, vamos falar um pouquinho mais baixo, e fala mais baixo, né? Que a pessoa acaba entendendo melhor. Quanto ao adolescente, pessoa que não quer ser atendida, veio por obrigação, como no relato da dona Julieta, ele será atendido? O que responder à dúvida de uma mãe em relação a essa dúvida quanto ao seu filho rebelde? Quanto mais se força uma pessoa, mais ela se afasta. Então, o que a gente vai... É como eu contei aquele rapaz, né? Eu não acredito em Deus, tudo que só falar, não acreditava. Não tem importância, bem. A gente vai entender, não é hora, não é momento. Pede para a mãe ter paciência, porque a mãe, às vezes, na sua aflição de querer ajudar a criança, ela quer impor uma coisa para a qual ela não está preparada ainda. Então, a mãe, às vezes, precisa ser preparada para poder ter paciência e contornar a situação em relação ao filho adolescente. Eu sei disso porque eu tenho 4 adolescentes na família, meus netos. Então, a gente tem que ter muito cuidado para abordar certos assuntos, porque como é que eu digo, a visão deles da vida é muito diferente da nossa. Nós estamos já com muita experiência de vida, já sabemos, mas eles estão aprendendo agora. Mas se a gente quiser impor, a gente não consegue. Então é muita psicologia, viu? Às vezes precisa até de tratamento psicológico mesmo com profissional, para poder envolver a criança, o adolescente, né? Aqui nós temos 2 perguntas em uma. Se o atendido insistir, apesar de esclarecido, de querer sempre conversar com o mesmo acolhedor, deve ser impedido? E a outra, como reagir quando são pessoas conhecidas que procuram acolhimento? Como nós conversamos sobre o desenvolvimento do acolhimento, nós temos que procurar orientá-lo, que todos aqui estão preparados para ouvi-lo. E pedir até, se for necessário, que aquele dia que o acolhido está acostumado a vir, que o acolhedor não o atenda. Possa falar que ele está atendendo uma outra pessoa, ou até mesmo, se for necessário, dependendo da dependência
que ele se retire da sala por alguns minutos e outro acolhedor o atenda. É uma das possibilidades. Com caridade, com carinho e atenção, a gente vai conversar. Hoje você vai conversar com aquele acolhedor. O seu acolhedor nesse dia não vai poder atendê-lo hoje. O acolhedor que o atende não vai poder atender. E assim, devagarzinho, a gente vai tirando esse hábito que ele formou. Quando ocorre do acolhido vir contar um ato que ele praticou e tem culpa, mas esse ato é ilícito ou crime, como agir? Devemos manter o sigilo ou comunicar a alguém? Olha que situação, né? Vamos lá. Uma casa espírita, nosso trabalho é assistência espiritual, certo? Tá bom. Não é só um caso como esse, mas nós vamos abordar outros. Nós vamos abordar outros similares, mas circunstâncias parecidas, né? Pensando que é assistência espiritual, primeiro, qual que é o nosso objetivo? Ouvir a pessoa, tá? E procurar, de acordo com a doutrina espírita, com a informação que nós temos, deixá-lo mais calmo e mais sereno possível. Se ele tem alguma complicação criminal, né? Se ele tem alguma complicação criminal, ele tem os meios, né, para resolver isso daí, né? Imagine, por exemplo, o seguinte, nós estamos numa casa espírita, mas imagine que nós fôssemos que nem o padre, num confessionário. Ele não ouve várias histórias ali, né? O que ele vai tentar fazer naquele momento? Não é acalmar a pessoa, serenar, ajudar a pessoa para que ela não repita o erro, não é? Quando a pessoa tem problemas psicológicos, psiquiátricos, né, nós não vamos ajudar aquela pessoa a direcionar, além de fazer o acolhimento e ajudá-la para que ela não repita aquilo, pedir para que ela faça um tratamento, é a mesma coisa. Agora, passa a ser uma responsabilidade nossa se a pessoa vir contar uma coisa, a gente nem sabe se aquilo é uma história verdadeira ou não. Imagine, por exemplo, que você está ouvindo um diálogo numa reunião mediúnica, né? Tudo aquilo que você ouve do espírito é verdade? Nem tudo aquilo é verdade. Às vezes tem uma encenação, às vezes tem um teatro, né? O que você vai fazer? Papel do acolhedor, ouvi-lo e ajudá-lo da melhor maneira possível. Até porque as responsabilidades que ele tem em outras esferas é dele. E o nosso papel é ajudá-lo de acordo com a nossa condição, né? Nós não vamos sair dali, procurar fazer um boletim de ocorrência, buscar a área legal. Né? Isso aí é uma responsabilidade da pessoa, né? Agora também tem uma preocupação muito grande com isso, né? A questão da repetição dos fatos, né? Então nós temos que ajudar aquela pessoa para que ela não dê continuidade, não dê vazão a essas questões. O trabalho do Casa Espírita é um trabalho de assistência espiritual, porque senão nós vamos entrar em outras questões. Nós não falamos aqui, não entramos nesse mérito, mas imagine, por exemplo, as questões de brigas de casais, né, as brigas conjugais. Imagine que você toma partido de um e de outro. Não pode. Você não pode. Você vai orientar a pessoa para que ela se equilibre, para que ela busque as respostas através dela, mas a responsabilidade é dela mesma. Nesses casos assim, que envolve até crime mesmo, né? Que já chegou em casa, pessoas que cometeram crimes desses de prisão mesmo, né? Uma vez nós recebemos uma pessoa que tinha um comportamento, uma prática infeliz e estava sofrendo uma série de processos. E ele frequentou durante um tempo os cursos da nossa casa, depois ele veio nos falar: agora eu vou me entregar à justiça, porque agora eu sei da minha responsabilidade diante do que aconteceu. Eu aprendi com a doutrina espírita que eu precisava me modificar, estou me esforçando e agora vou me entregar para sofrer as penas devidas, né? Então, não são todos os casos assim, mas no acolhimento não foi assim, nenhuma discriminação, nada. Orientação. Então, foi um caso bem sucedido, né? A Deise contava um caso assim de assassino e naquela época a pessoa que atendeu tinha um filho que era delegado de polícia e esse homem estava foragido
E ele, com muito jeito, também fez o encaminhamento, entrou em contato, sabe? Nós não temos, às vezes, todos esses recursos, mas nós temos meios de ajudar, que são irmãos nossos. Se procuram, geralmente, é porque estão arrependidos, é porque estão com sentimento de culpa, é porque estão sofrendo com o ato cometido, né? Então, esse acolhimento não é todos os dias que acontece, mas nós precisamos estar preparados para esses casos difíceis também. Aí recorrer a um companheiro mais experiente, se for o caso, para saber como é que a gente pode ajudar, não atrapalhar, né? Complementando essa pergunta, nós temos aqui uma bem pertinente. Quando uma pessoa se apresenta com uma arma de fogo, qual a orientação? Eu gostaria de responder, posso? Em primeiro lugar, o acolhedor, ele nunca deve atender o acolhido sozinho, em sala separada. Sempre tem que ter pelo menos um companheiro junto. Nós não podemos atender justamente por essas situações que nós também não podemos impedi-lo, certo, de portar essa arma. Nós vamos atendê-lo com muito cuidado, muito carinho, procurar também verificar as palavras corretas para se falar com essa pessoa. E outra coisa importante, perceber se a plantonista percebeu isso ou não, certo? Mesmo que depois do momento, converse com ela, porque pode haver que ele retorne no outro dia, né? E ficarmos então em observação o que está se passando no plantão. Essas perguntas, gente, geralmente são situações que se apresentam junto a nós no acolhimento, tá? Então nós devemos nos preparar para que isso também seja amenizado, né? E confiar, principalmente, na ação dos bons amigos espirituais que estão ali nos socorrendo neste momento. O acolhedor pode atender uma pessoa da família? Pode, né? Responde. Se nós nos sentirmos à vontade para atender, podemos atender. Se a gente não se sentir à vontade, nós possamos passar para outro acolhedor atender. Como a gente faz no passo, quando a gente vê alguém que a gente conhece muito, a gente prefere que outra pessoa passe os fluidos do passo para ele. Depende de cada um de nós. Acho que vale a pena reforçar para vocês o quanto é importante esse trabalho do atendimento fraterno, do acolhimento fraterno na nossa casa. Cada história, cada pessoa que nós recebemos, que traz a sua vida e deposita em nós a confiança, é para nós uma grande alegria no final de ver a pessoa se despedindo de uma maneira um pouco mais tranquila, um pouco mais serena. É um trabalho maravilhoso. Então, quem não for acolhedor, está desejando, se a gente pede que persista, que continue nesse curso conosco, venham, perguntem, conversem, que no final vocês vão verificar que realmente vale a pena.